tempo inteiro. Foi. Agora foi. Posso começar? Tô. Beleza, vamos lá. Carol? Pode ir. Tudo certo. Tá bom. Nessa reunião de hoje, a gente vai apresentar um caso. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, eu sou R3D Pato aqui da Unifesp. E eu vou apresentar um caso que eu vi lá no Hospital Brigadeiro junto com a Carol. E, assim, só para deixar bem claro que esse começo do caso, que na verdade o importante para ele, para a gente, de acordo com a aula, é mais ou menos do meio para o final do caso. Então, esse comecinho do caso, a gente vai passar um pouquinho mais rápido, eu vou até pedir desculpa, só que a gente ainda vai discutir também esse diagnóstico, só que a parte que é mais para o tema da aula mesmo é mais para o finalzinho. Então, vamos lá. A nossa história começa lá em abril de 2014, quando foi o primeiro ambulatório da nossa paciente, a primeira visita dela no hospital. É uma menina do sexo feminino de 13 anos, parda, natural e residente de São Paulo. Ela veio transferida via CROIS para acompanhamento de uma hepatopatia crônica. Como é que é a história dela, né? Ela relata que lá em outubro de 2002, ou seja, 2 anos antes disso, ela tinha 11 anos, ela apresentou um quadro de dor abdominal intensa, recebendo diagnóstico no pronto-socorro de colelitíase com plaquetopenia e esplenomegalia. Ela foi submetida nessa internação de outubro de 2012 à esplenectomia e colecistectomia associadas. E desde então, desde essa dor abdominal, da colelitíase, da colecistectomia, ela nunca tinha tido ascite, hemorragia digestiva alta, encefalopatia, nada disso. Ela nega a icterícia previamente, antes desse episódio, porém no período pré-operatório, alguns dias uns poucos da cirurgia, e no pós-operatório, ela já começou a apresentar uma icterícia associada à fadiga, essa icterícia e fadiga que foram se arrastadas junto com ela nesses próximos 2 anos, até que ela chegou lá no hospital. No momento dessa consulta de abril de 2014, ela relatava prurido leve. O prurido iniciou também relacionado a essa cirurgia, foi 3 meses no pós-operatório, mantinha fadiga e alguns momentos de choro fácil. Desde essa época, ela já era uma paciente que apresentava já uma tendência a ter mais uma síndrome depressiva. O HPP dela, ela relata um uso de omeprazol e anticoncepcional apenas, nega outras comorbidades, nega o uso de medicação regular, nega alergia medicamentosa. Ela fez transfusão sanguínea só nessa cirurgia de 2012. E a história fisiológica dela, ela apresentou uma intercorrência durante o nascimento, permanecendo internada por 9 dias, causa interrogada. Na história familiar, ela nega hepatopatias, a mãe é diabética, o pai é asmático, ela tem 3 irmãs, todas elas saudáveis. Nega tabagismo e etilismo, lembrando que a menina tem 13 anos. E o exame físico, lá em 2014, o que chamava atenção era uma icterícia leve, uma cruz em 4, e ela apresentava o eritema palmar. A única coisa que ela não tinha sinais de hepatopatia crônica. Ela tinha, na verdade, esse foi o primeiro exame que ela fez com a gente no ambulatório, porque ela não tinha trazido exames prévios, era o exame que tinha hemoglobina e leucócito só. Então, ela trouxe para a gente esse exame na segunda consulta. O que tem de interessante aqui para a gente é o que está em negrito, é uma AST de 221, valor normal de 34, uma ALT de 100, uma bilirrubina total de 2,29, com uma predomínio de direta, uma fosfatase alcalina de 1051, normal até 50, a gama de 750, com RNI normal, uma albumina normal também. Aí a gente já tinha começado a investigação, lembra que eu falei para vocês que esse comecinho vai ser um pouquinho mais rapidinho? Ela já trouxe para a gente um IgA de 500, uma IgG de 2115, FAN negativo, um anticorpo antimúsculo liso de 1/20, uma celoplasmina de 14, anti-LKM negativo, AMA negativo, e desse último lado aqui, as sorologias virais, que foi pedido também no ambulatório, todas negativas. Então, resumindo, para a gente ter um primeiro tópico desse caso, né? Uma paciente do sexo feminino de 13 anos, apresentando um quadro de icterícia e fadiga, associado à plaquetopenia e esplenomegalia lá atrás, que na verdade
ela teve a cirurgia, não tinha mais, obviamente. Uma elevação de enzimas hepáticas predominantemente canaliculares, porém com a função hepática preservada. As sorologias virais foram negativas e tinha esse aumento de IgG e de anticorpo antimúsculo liso 1/20. Então, as hipóteses diagnósticas, se alguém quiser. E aí, alguém quer falar? Nosso especialista em doença autoimune? Doutor Gama? Doutor Gama. Doutor Gama vai na população pediátrica também? Na verdade, é um caso que ele é instigante, né? Porque é uma menina de 13 anos que já tinha algum estigma de hepatopatia crônica, pelo menos eritema palmar, uma esplenomegalia que a gente poderia atribuir a um quadro de hipertensão portal. E antes de tudo, quando ela começou a falar de uma menina de 13 anos, com esplenomegalia, icterícia, litíase biliar, eu pensei mais numa síndrome hemolítica, né? Uma paciente que pudesse ter aí uma doença hemolítica e que na evolução pudesse ter como comorbidade uma outra doença hepática, mas me parece que não. A icterícia dela é a ascusta de bilirrubina direta, ela tem enzimas canaliculares marcadamente elevadas, uma história de prurido, então ela tem uma síndrome colestática crônica, né, mais do que doença hepatocelular, numa menina jovem de 13 anos de idade, mas que, no entanto, tem aqui um anticorpo antimúsculo liso de 1/20, embora não tenha aquele padrão VGT bem determinado, 1/20 na criança já poderia ser considerado positivo, né? Positivo. Relevante para o diagnóstico de uma hepatite autoimune. A gente sabe que as crianças podem ter hepatite autoimune com um componente colestático, né? Porque, inclusive, elas, com maior frequência, têm uma colangite, né, esclerosante autoimune associada, e aquela recomendação de que toda suspeição de hepatite autoimune ou confirmação deve fazer uma colangio-ressonância na população pediátrica ou no adulto jovem, por essa associação que é em torno de 49%, e eu ficaria por aí, pensando nessas possibilidades. A IgG está marcadamente elevada, 2.000 e pouco, mas alguém poderia pensar, está tão elevada assim, né? 2.000 e pouco, né? 2015, e alguém poderia estar pensando que isso poderia ser só da hepatopatia crônica, já do componente possivelmente cirrótico, mas acho que ela nem está tão cirrótica, porque ela tem função hepática preservada, uma albumina boa, né, o NR também, que está normalzinho, a 0,97, né, uma albumina absolutamente normal. Então, por enquanto, eu acho que eu transitaria por essas possibilidades. As causas, assim, ela teve, quando nasceu, 9 dias internada, ninguém sabe a causa. Será que essa paciente teve uma icterícia neonatal e isso pudesse estar associado à característica que marca muito a história dos pacientes com deficiência de alfa-1, enfim. Mas as coisas vão se desenhando daqui a pouco, eu acho que com mais clareza, à medida que Fernanda for colocando mais dados. Mas eu acho que... A ceruloplasmina baixa valoriza ela ou não? Eu não vi. Aqui 14. Tá baixa, E aí doença de Wilson entraria no diagnóstico diferencial, né? Agora, 14 de ceruloplasmina, aquela labilidade emocional, o choro fácil, o componente depressivo, será que isso é manifestação neuropsiquiátrica do paciente com doença de Wilson? Né? Uma apresentação que predominantemente canalicular, né? Uhum. E é legal, o Gama falou duas coisas, acho que super importantes aí. Fui eu que atendi ela, né, lá em 2014. E na época, a mãe dela sempre ia nas consultas. Então, uma coisa que a gente conversou muito no início foi se ela teve punção de veio umbilical, se teve alguma complicação relacionada ao parto, porque me incomodava muito o fato de uma menina, né, uma adolescente de 13 anos, tá chegando já com um quadro de hipertensão portal, até então não clinicamente manifesta, mas já presente, né, de forma clara nos exames. E isso não se confirmou, a mãe lembrava com muitos detalhes de todo o quadro da Milena, e isso não tinha.
E por último, a ceruloplasmina a gente chegou a repetir, a Fê achou vários exames dela, se mantinha baixo, mas sempre com cobre urinário, cobre sérico, cobre livre que não fechava, né? Então a gente acabou atribuindo a ceruloplasmina à própria doença hepática crônica sem um déficit de excreção. Mas é legal essas duas observações. A mãe tinha alguma informação da cirurgia? Não detalhes, né? Mas do parto eu lembro que a gente conversou e não tinha nada que chamasse atenção. Então, Alguém tem mais alguma hipótese aí para acrescentar? Doutora Ana Lúcia, se manifeste com esse cabelo lindo, bonito, para ele. Ela até saiu. Aí. Doutora Patrícia Fukuda. A cirurgia dela foi de... ela tinha litíase biliar e fez colecisté, foi isso? Foi. Ela fez colecisté e ela fez uma esterectomia também, porque ela já tinha um baço grande. A litíase biliar com 13 anos de idade nos leva a pensar também que, eventualmente, possa ter alguma dessas doenças colestáticas congênitas, familiares, né? Para fazer cálculo biliar assim tão cedo, com 13 anos de idade, tipo PFIC, enfim, alguma dessas mutações de MDR3. E a esplenomegalia foi por quê, Carol, na época? São portal, provavelmente. Eles tiraram eletivamente, Vi. Não teve nenhuma complicação relacionada à esplenomegalia. Eles foram para fazer a colecisté e fizeram a esplenectomia. Não teve uma indicação clara na época. Doutora Lúcia. Doutora Maria Lúcia. Diga, Gama. No caso do diagnóstico diferencial com as síndromes de PFIC, se fosse tipo 1 ou tipo 2, né, que seriam, obviamente, as mais prováveis nessa faixa etária, elas seriam muito mais... esse diagnóstico seria muito mais... talvez ela não chegasse aos 13 anos de idade, como a PFIC 1, né, porque ela tem um comportamento muito grave, e uma PFIC 2 parece que tem uma relação muito grande com o CHC precocemente, né, pelos 2, 4 anos de idade, não é isso? Sim, mas... A PFIC que a gente mais tem possibilidade de ver ao longo da vida, numa idade mais jovem, depois adulto, uma jovem, a 3. A 3, né? Sim. Teria que entrar aqui no diagnóstico diferencial, porque a colestase dela é muito marcante. E ela tem uma coisa que é a gama-GT alta, que na PFIC 1 e na PFIC 2 parece que é normal, né? Sim, na 1 e 2, sim. A PFIC 3 é que eleva a gama-GT, né? Teria que ser uma PFIC 3 aqui, que poderia, com 13 anos, ela ter essa manifestação já, né? Isso poderia ser uma complicação da cirurgia? Essa colestase agora? A não ser que eles ligassem, né, via biliar inadvertidamente, né? A gente foi muito para esse lado no início, né? Ela ficou meio histérica até antes de operar, né? Ela já tinha antes, né? Sim. Ela fez uma icterícia no pré-operatório, sim. No pré-operatório, mas ela foi... Quer dizer, não... Antes ela não tinha, ela fez no pré-operatório. Ela não foi, por exemplo, na consulta não tinha icterícia. Lá quando ela tinha acho que ela fez a colecisté. Mas tinha a colestase já, né? Já a colestase já era... A gente, na verdade, não tem os exames laboratoriais de quando ela operou. Porque ela operou com 11 anos. Ela chegou no ambulatório aos 13. Ah, bom, é tudo posterior. Isso aí. Edu, oi, pessoal, Gama, todo mundo. Oi, boa noite, Lúcia, todo mundo. Eu também penso assim, como nessa linha, né, que o Gama falou também da autoimune com associação da colestática, nós até temos também aqui. E ela ainda tem para ajudar a doença de Crohn, tem 3 doenças, né? E ela tinha, essa paciente aqui, eu não vi direito ali outro slide, mas ela tinha um LDL aumentado? Parece ou não? Sim. LDL... Sim. 177.
Mas não é tão aumentado, mas está elevado, né? Não sei se ela tem. Porque me passou aqui na hora que, quando a gente tem essas doenças colestáticas, pode ter aquela lipoproteína, né, X, que mimetiza um LDL, e nos jovens a gente vê isso, assim, com doença colestática, aí sobe muito o LDL, você vai ver, na verdade, não é o LDL, é a outra lipoproteína. Não sei se ela tinha alguma coisa para síndrome metabólica, mas é novinha ainda, né? Ainda. E ela não era obesa, nada disso. Não, nunca foi, Paty. Ela só era grandona, né, De Carol? repente, pode ser até disso, esse LDL, pode ser a outra lipoproteína que produz quando tem doença colestática. Ela era grande. Não para Marfan, mas era Não para Marfan, ela era alta. Pra mim, todo mundo é alto. Devia ver como é que as mãos, a envergadura. Não para Marfan, ela era alta. Tá bom, legal. Posso passar, então? Vamos lá. Na verdade, ela já tinha uma biópsia lá de 2012, mas eu não quis colocar antes, até para ter essa discussão dos exames laboratoriais e do quadro clínico dela. Então, ela trouxe já para a gente essa biópsia de 2012. Infelizmente, a gente não tem acesso porque é de um serviço de fora. Ela tinha uma fibrose portal de padrão biliar em fase de transformação nodular, caracterizada por reação ductular moderada com ocasionais plugs de bile luminais, colatestase, periportal moderada e perda parcial de ducto de biliares, septos espessos e bilirubinostase parenquimatosa significativa. O que mostra para a gente que ela, na verdade, tem uma doença de padrão biliar, né, e já apresentando um grau de doença avançada por conta da transformação que ela já tinha lá em 2012. E ductopenia, né? Sim. Cadê? Isso. Ela também tinha uma ressonância de abdômen lá de 2013, que ela também trouxe na primeira consulta. Mostrava um número de contornos lobulados de dimensões aumentadas às custas de lobo esquerdo, intensidade de sinal heterogêneo sem nódulos. Estruturas vasculares calibrosas em topografia espleno-renal e sem dilatação de vias biliares. Então, essa parte agora a gente vai passar um pouquinho mais rápido para mostrar como é que foi feita toda uma investigação da etiologia da doença dela. A gente tem essa ressonância de 2014 que mostra uma discreta dilatação de segmentos de vias biliares intrahepáticas, intercalados com outros sem dilatação, podendo considerar a hipótese de CEP. E tem um achado aqui de um nódulo hiperintenso em T1, de segmento 8 de 0,9 centímetros. O interessante é que nas ressonâncias posteriores, esse nódulo não foi achado. Tanto essa ressonância foi de agosto, depois uma de setembro, outubro, e depois a de dezembro, nenhuma delas tinha nódulo. E, por fim, uma colônia de ressonância que também foi pedida para ela de 2018, sem dilatação ou falha de enchimento das vias biliares intra- ou extrahepáticas, que é a imagem que a gente conseguiu aqui desse exame dela de 2018. Então, esse slide é basicamente um resumo de como foi a vida dela desde 2014, foi a primeira consulta ambulatorial, até 2019, quando em 2020 a gente tem uma fase mais rápida da doença. A gente pode ver aqui que ela, lá em 2014, ela foi iniciado o Ursacol para ela. Ela, como vocês podem ver, ela não era responsiva ao Ursacol. Foi associado bezafibrato para ela em 2015, em algum momento de 2015, ela também não respondeu a bezafibrato. Pensando numa doença de caráter autoimune, entrou com prednisona em 2016, ela não foi respondedora à prednisona, então ela tinha ano que ela ficava alguns meses sem Ursacol por conta de não estar sendo entregue, não ter dinheiro para comprar, obviamente. Então ela ficou de 2014 a 2019 com uma doença instável, e a gente pode ver que tem uma piora da função hepática, a função hepática aumentando progressivamente, e lá em setembro de 2019, ela praticamente fecha o ano com um mel de sódio de 19, já sendo encaminhada à equipe de transplante hepático para uma avaliação pré-transplante.
Então, resumindo essa primeira fase do caso, era uma paciente agora de 19 anos, no final de 2019, uma doença de padrão colestático ainda não definida, uma hipótese aí de sobreposição de CBP com CEP, devido aos achados da biópsia, mais os exames laboratoriais, não responsiva ao Ursacol nem ao bezafibrato, não respondedora ao corticoide, e apresentando uma progressão importante de doença hepática e já listada aqui no final de 2019 para o transplante hepático. Posso continuar? É isso mesmo que nós temos. Volta o exame, volta aquela evolução, Fê, dos exames para o pessoal comentar. Vocês fariam isso também? Gama, doutora Lúcia, doutor Eduardo? Realmente ela só foi piorando, né? Só, independente do que a gente fazia. Essa dose de Ursacol também, ela flutuava bastante, mas ela foi a média das dosagens, na verdade. CEP, eu acho que a gente pode dizer que ela não tem, né? Nem CEP clássica, né? E a princípio CEP de pequenos ductos, embora a biópsia nem sempre seja exclusiva, né? Mas CBP, não sei, a paciente mais jovem com CBP tinha 15 anos de idade no relato da literatura, né? Para ela ter uma CBP tão precocemente na vida e pegar uma disfunção hepática aos 13 anos de idade, eu acho que é improvável, né? Talvez ela tenha uma síndrome colestática aí, familiar, ou herança, enfim, ou genética, que a gente não está, pelo menos eu não estou conseguindo tipificar ela aqui, não. Aí talvez a doutora Lúcia tenha razão aí, qualifique, né? Porque ela teve uma evolução muito ruim, né? E o que a gente sabe é que é uma doença biliar. A biópsia nos mostra que ela tinha uma fibrose de padrão biliar, né? Isso acho que é a única coisa que realmente a biópsia mostrou, já com uma hepatopatia avançada, e que a gente não consegue fechar muito o diagnóstico aqui em relação às doenças autoimunes, né? Como o Gama falou, é excepcional ter uma CBP nessa faixa etária, né? São raríssimos os casos descritos nessa faixa. Ela não tinha autoanticorpo sugestivo, ela não tinha IgM aumentada, ela não tinha nenhum outro comemorativo para isso. CEP, a gente ficou com aquela primeira colangio, aquela ressonância que parecia ter uma alteração da via biliar, né? A colangite esclerosante autoimune era uma hipótese tentadora, porque ela era muito jovem, e que, em geral, essas pacientes depois acabam evoluindo como hepatite autoimune. Aqui ela manteve uma doença colestática na evolução, né? Então, é um diagnóstico difícil. Eu acho que voltamos a pensar aqui em colestases familiares, né, que a gente tem dificuldade de fazer o diagnóstico e também a biópsia muitas vezes não é assim tão florida como foi a dessa daqui, né, às vezes a gente tem achados mais inespecíficos. O fato é que ela evoluiu para uma hepatopatia já grave, com disfunção hepática importante, com MEL de 19, e a gente não conseguiu estabelecer muito claramente o diagnóstico aqui, não. Ô, Lúcia, e ainda... Eu queria só perguntar uma coisa, Fala, gente. querida. Eu vi pedaços da... Desculpa, Virgulina, fala. Não, era só para lembrar, Beth, você deve ter lido isso, mas eu estava perguntando para a Lúcia, porque fora a PIFI, que aí a gente estaria pensando na 3, fora da colestar, da gama GT e tal, mas lembrar daquelas coisas lá que a Gilda gosta, daquelas metabolismo de ácido biliar também, né? Que tem um monte daquelas doenças que elas evoluem muito rápido também, e que Sim. só vai dar diagnóstico, detecção de polimorfismo e tal, é muito raro você fazer diagnóstico. E eu sei que elas evoluem com gama G3 estouradona também. Então, só para lembrar, que parece mesmo isso, uma doença de genética, pela evolução dela, pela apresentação muito jovem, com evolução muito ruim. Só para lembrar das doenças biliares esquisitas lá, que a gente não sabe. Sim. O que me chamou a atenção, eu perdi vários trechos da apresentação, então eu não peguei todos os dados, porque eu não estava dando muito, eu não estava conseguindo contato aqui na internet, mas
O que me chamou a atenção na biópsia são os fluxos de bile, que é um achado que, embora não seja patognomônico, é uma coisa que é bastante descrita na PFIC3. E que eu acho que é uma hipótese bem atraente para esse caso, porque ela tem um quadro colestático, e ela já desde muito cedo, criança, teve um quadro de uma colelitíase, isso. Então, me chamou muito a atenção para que fosse uma PFIC3, que pode evoluir exatamente dessa forma. Né? A gente tem imunistoquímica, né? Essa biópsia não é nossa, foi feita em outro serviço. É outro serviço. Tá. O desaparecimento de ducto biliar favoreceria alguma das colestases genéticas? Eu acho que é um evento final em quase todas elas, eu precisaria estudar. Porque na PFIC3, né, a proliferação ductular é predominante, né, com aquela transformação gigante celular, né, que eles encontram na histologia, né? Que eu lembre, o que acontece é que no final você acaba tendo tanta destruição de ducto biliar, a fase final, né? Dessa forma, Sim. E essa menina, ela, pelo que eu vi, ela já é cirrótica, não é isso? Sim. Isso. Mas na imunohistoquímica, a doutora Valéria consegue fazer a identificação ou não do MDR3 para caracterizar? Não é 100% não, mas é possível. Você pode nós não temos essa disponibilidade, né? O que a gente poderia eventualmente dispor aqui seria de análise genética, né? Que é possível fazer a pesquisa das mutações, mas histologicamente a gente tem muita dificuldade de identificar por imunohistoquímica. Aqui, acho que ninguém faz essa histoquímica. Porque das PFICs, ela só cairia mesmo na PFIC3, né? Porque na 3, sim. A PT dela é marcadamente elevado o tempo todo, né? Sim, ela entra na 3. Let's go. Vamos? Então tá. Então aqui é um resumo da vida dela até o 2019, né? Quando ela fez 19 anos. E aí eu acabei de lembrar uma coisa aqui, que ela, na verdade, todos esses anos que ela teve no ambulatório, ela foi sendo avaliada também por uma hepatopediatra que excluiu as doenças congênitas também. Então, assim, eu não falei lá na frente, mas vale a menção. Então, ela chega aqui em 2020, que, assim como para ela, para todos nós está sendo um ano muito difícil, mas para ela muito pior. Ela começa o ano já aqui numa consulta do pré-TX lá em janeiro, lá em fevereiro. Ela tem esses exames laboratoriais que foram trazidos por ela. E por uma questão de avaliação pré-TX, mesmo ela fez um eco transtorácico em janeiro de 2020, que mostra uma função sistólica preservada, fração de ejeção de 60, já com aumento moderado de átrio esquerdo, discreto do ventrículo esquerdo, uma hipertrofia ventricular esquerda concêntrica e sinais de hipertensão pulmonar com uma PSAP de 52. Ela continuava, obviamente, nesse relatório de pré-TX, ela já estava listada nessa época. E lá no dia 6 de fevereiro... Volta só um pouquinho, Fê. E olha como a gama GT dela caiu sensivelmente agora aqui, ó, 6/2. Ela tinha sempre acima de 300, 400, está com 93, ó. A fosfatase se mantém, então, alta, mas não tanto quanto antes, né? E ela fica bem mais equitérica, né? Sim. Ela começa uma subida que não parou. Ela começa a ficar muito equitérica, já com bastante edema de membros inferiores. Pode falar, Carol. Não, e só para reforçar, né? Assim, a gente pediu o pré-transplante. A gente vai falar um pouquinho depois na revisão, mas o ecocardiograma ele é feito para todo mundo, né? De rotina.
E eu acho que, diante desse caso, né, de uma menina jovem, e a gente vê esse eco, acho que a gente, de cara, já levanta algumas hipóteses que, né, que vocês acham? Né? O que daqui para frente a gente poderia pensar? Porque foi os próximos passos que foram tomados, né? A gente pode continuar. Hipertrofia concêntrica não está batendo, né? Oi? Essa hipertrofia de véia concêntrica não está compatível, tá? Ou ela tem alguma coisa de via de saída? Não é hipertensa, nada? Não, não tinha. Não tinha nada de via de saída e não era hipertensa também, não. Agora, esse aumento da massa miocárdica que faz essa hipertrofia concêntrica do VE poderia estar dentro dos critérios aí que você somaria para estabelecer a definição de miocardiopatia cirrótica. A gente vai comentar, isso está dentro de critérios também. Mas a fração de ejeção de 70% ainda não já é uma fração baixa para isso ou seria menor? Ela está, na verdade, em cima. A gente vai discutir, mas sim, pode ser. Pode ser. Pode. É ICC de alto débito. Né? Um HP de 52 tiraria ela da fila, ou vocês daí partiriam para um CAT? Eu acho que esse é o ponto, né, doutor Eduardo? Uma PSAP, né, de 52, ela não exclui o transplante, mas ela faz parar o processo, né? Uma vez que, por mais sobreestimado que ela seja, né, feito com o ecocardiograma transtorácico, a gente não pode seguir pelo risco de uma hipertensão pulmonar associado. Acho que esse é um ponto que chama muita atenção. E numa menina jovem com um quadro de base hepática que a gente não sabia, a gente acaba voltando, né? A gente olha para ela de novo com olhos de autoimunidade, fala assim, será que ela não tem, né, alguma doença pulmonar relacionada à cirrose associada, né? Mas realmente esse momento foi um momento de parada, né? Com esse eco a gente teve que interromper um processo e o MELD dela estava subindo, né? Então... Ela não tem TC de pulmão, de tórax? Tem, mas não, até então não. Não, né? E Carol, só uma curiosidade minha, assim, o eletro dessa paciente nesse momento aqui tinha ou não? Não. Ou não colocaram por... A gente não colocou porque a gente não achou a imagem, mas ela tinha no pré-transplante, tem avaliação, mas ela não tinha distúrbio eletrofisiológico identificado. Tem não é. Tá. Depois tem um aqui, doutor. Ritmo sinusal, frequência de 65. É o laudo. Como não tinha a imagem... Eu queria saber se tinha um saber o QT. prolongado. Entendeu? Exatamente. Como não tinha a imagem, a gente não sabe mais. Posso continuar? Pode. Então, aqui, no dia 6 de fevereiro, ela tem a primeira internação hospitalar do ano, que a gente vai ver que foram algumas. Ela internou pura e simplesmente porque ela tinha uma dor no quadril muito importante, ela tinha um calafrios também. Ela foi avaliada, fez tomografia de quadril, foi avaliada pela ortopedia, não tinha nenhuma fratura. A gente viu lá atrás, não sei se eu cheguei a comentar que ela já tinha osteoporose, alguns anos atrás já tinha osteoporose, na verdade. Não tinha evidência de acometimento infeccioso, fechou pela ortopedia como um acometimento, na verdade, inflamatório. Ela chegou a começar a prednisona, 60 miligramas, depois foi descalonada. Ela ficou internada por mais ou menos 1 a 2 semanas por conta desse manejo da dor e aproveitou para fazer alguns exames complementares que foram solicitados previamente. Aí, em março, de 9 de março, ela volta... Rapidinho, Fê, só um pouquinho, Fê. Nessa internação, acho que o Gama pode até comentar um pouquinho, ela chegou com um quadro de uma dor no quadril muito importante. E na época, dado a história do uso da prednisona, a própria imunossupressão relacionada à cirrose, a gente levantou uma hipótese de uma artrite séptica de quadril. E ela chegou a ser puncionada, ela chegou a ser avaliada, né, indo para essa linha de infecção, e foi excluída na época, né? E ficou com um quadro inflamatório, mas que não tinha um diagnóstico fechado, mas chamava muita atenção. Ela aí estava com 19, né, Fê?
19 anos. 19 anos, com um quadro importante de dor e que depois, um pouquinho mais lá na frente, vai culminar com uma fratura. Então, provavelmente ela já estava, né, com essa fratura que não tinha sido identificada, que justificaria a dor, mas espontaneamente, sem trauma. Uma coisa que é interessante é assim, que a gente volta a refletir sempre. Primeiro que essa paciente é uma paciente com uma colestase crônica e, por si só, ela já poderia ser osteopênica ou osteoporótica, né? E aí ela usa corticoide, vinha usando já. E uma vez a gente fez um levantamento sobre o uso do corticoide nessas doenças, qualquer que seja a doença, mas o objetivo era ver a repercussão disso nas doenças autoimunes, e a gente sempre fica, de cada 10 médicos, 9 acham que o uso prolongado e muito prolongado de corticoide é que traria prejuízo à saúde óssea, né? Mas nessa revisão que a gente fez um tempo atrás, quando você prescreve 5 ou mais miligramas de prednisona para alguém por um período igual ou superior a 3 meses, você já está promovendo aí a chance de osteopenia ou osteoporose com risco de fratura patológica, dependendo de como é esse paciente anterior ao uso dessa dose pequena de corticoide. No caso dela, ela já tinha provavelmente osteoporose pela colestase crônica. Esse corticoide só provavelmente piorou aí o curso natural da osteoporose e o risco de fratura patológica, né? Só lembrando que ela usou o corticoide bem no início como um teste terapêutico. Isso aí, ela não estava em uso agora. Essa prednisona foi a ortopedia que colocou. Aquilo testou, não deu certo, ela ficou sem. Ela não usou... Foi lá em 2015, na verdade. Ela fez outra coisa também que a gente podia pensar era a necrose asséptica do osso pelo uso do corticoide, né? Que dá dor, dá claudicação, limitação, mas então essas coisas cairiam por terra por conta da não continuidade do corticoide, né? Então, continuando o ano dela, lá no dia 19 de março, ela volta para uma nova consulta do ambulatório de pré-TX. Ela já apresentava uma piora do edema de membros inferiores, já apresentando uma CIT, e a fadiga que vem com ela desde sempre, que foi ficando progressivamente pior. Nesse ambulatório pré-TX, ela é avaliada pela cardiologia, que eventa a possibilidade de uma provável hipertensão porto-pulmonar, fazendo uma solicitação de eco transtorácico com microbolhas e um cateterismo direito para estratificação invasiva do pré-TX e uma dosagem de BNP. Nesse dia foi iniciado também uma furosemida de 40 associada a espiro de 100 miligramas. Posso passar? Sim. No dia 7 de abril, ela tem uma segunda internação hospitalar. Só lembrando aqui no contexto de mundo, no dia 7 de abril, a gente já estava com a pandemia do Covid. Aqui na escola, a gente já tinha até interrompido o atendimento do ambulatório no final de março, só para a gente ver mais ou menos onde a gente estava. Então, é uma paciente cirrótica que chega no pronto atendimento com um quadro de febre, diarreia e cefaleia, imediatamente foi interrogado presença ou não de Covid. Associado ao quadro, mais uma vez, ela tinha a fadiga, que sempre teve, uma ortopneia, a piora importante do edema dos membros superiores e da CIT, já apresentando uma nasarca, e a dor no quadril que voltou a perturbar, uma dor que ela já tinha sido internada para fazer essa analgesia. Na época não tinha sido encontrado uma fratura ou nada que justificasse aquela dor intensa. E então, ela ficou internada esse tempo com a suspeita de Covid. Ela fez 2 PCRs, o primeiro veio negativo, o segundo positivou, e ela fez essa tomografia de quadril também, que mostrou finalmente a fratura transcervical de colo de fêmur esquerdo e a presença importante de ascite. Então, ela ficou internada por conta do Covid, eu acho que foram algumas semanas. Assim, infelizmente, piorando um pouquinho esse quadro de congestão, né? Uma piora importante do edema e da nasarca. Nessa internação, ela fez um ecotranstorácico, a gente pode ver aqui que já diminuiu um pouquinho essa fração de ejeção, com a função sistólica já diminuído um pouquinho. Mais uma vez, um aumento moderado do átrio esquerdo agora de volume de 47, mantendo a hipertrofia ventricular esquerda excêntrica.
sinais de hipertensão pulmonar com a PSAP de 48. Anteriormente foi sido solicitado pela cardiologia o ecocardiograma com microbolhas para a gente ver uma possível sinomia pulmonar. A gente conseguiu as imagens aqui. A gente consegue ver nessa primeira imagem que tem a infusão do contraste com microbolhas, né, o contraste agitado. A gente vê eles aqui nas câmaras cardíacas direita. E aqui, depois de quatro ritmos, né, de 4 ciclos, na verdade, cardíacos, não tem nenhuma microbolha nas câmaras esquerdas. Isso mostra para gente, primeiro, que não tem nenhuma comunicação, nenhum shunt intratrial ou intraventricular, porque ele já teria passado direto antes com menor que 5 ciclos, né, com mais rapidamente. E a gente também vê que não existe shunt também pulmonar, não existe a dilatação da vasculatura pulmonar e não tem, portanto, dilatação. E a gente procurando, na verdade, a sinomia pulmonar que a gente não achou. E ela também não tinha hipoxemia. Na verdade, ela não chegou a ter hipoxemia em nenhum momento. Carol, quer falar alguma coisa? Você aprendeu direitinho, é isso mesmo. Então, aqui voltando para essa internação, foi excluída a síndrome pulmonar, ela foi positiva para a Covid, como eu falei anteriormente. Essa fratura espontânea do fêmur esquerdo, ela tinha indicação de tratamento cirúrgico, então, a partir desse dia, ela ficou restrita ao leito, ela não podia andar e ela não tinha indicação clínica, não tinha condições clínicas de ser submetida a essa cirurgia ortopédica. Então, a gente lembra lá na primeira consulta que ela já era uma paciente com uma tendência mais depressiva. Aqui isso foi um pouquinho mais intensificado por essa condição, tanto do Covid, apesar dela não ter apresentado uma doença muito florida, ela apresentou, sim, muitos sintomas gastrointestinais da Covid, né, como diarreia, e restrita ao leito agora ficou um pouquinho mais depressiva também. Fê, só um pouquinho. Eu tinha conversado com a Fernanda, né, quando a gente separou o caso. Vou fazer um breve comentário aqui do Covid. A Fê vai seguir com isso ali na frente, mas eu acho que só para chamar a atenção de 2 pontos, a gente vem lendo e escutando muito sobre o impacto do Covid nas doenças hepáticas, e uma coisa que chama muita atenção é que do Covid em si, a internação dela não chamou muita atenção, né? Ela não teve um quadro pulmonar importante, não precisou de nenhuma investigação, mas teve essa diarreia, né? A Fê vai falar um pouquinho ali na frente. Eu acho que só para chamar a atenção de como que foi suspeitado e qual é a importância desse sinal clínico tanto na evolução da internação como pós-internação do Covid. Você vai falar, né, Fê, em alguns slides? Na verdade, não tem slide, era só uma menção mesmo. Então, fala a sua menção. Carol, desculpa, esse eco, a hipertrofia de Vé está diferente, não era? Ela era concêntrica, ficou excêntrica. É porque ela dilatou. Erro! Não, é que ela começou a aumentar a câmara também. Vai lá, Fê, fala um pouquinho do Covid, só para a gente fechar esse ponto aqui, que eu acho que é legal lembrar. Os pacientes, na verdade, com Covid... os pacientes, na verdade, a gente vê que, na verdade, os pacientes com Covid podem apresentar uma piora das transaminases. Na verdade, a gente vê um aumento pouquinho em alguns pacientes. Na verdade... Oi? Alguém falou alguma coisa? Não. E os pacientes hepatopatas com Covid, obviamente, eles têm uma chance maior de fazer diarreia, e essa diarreia pode estar relacionada nos últimos artigos e nas últimas pesquisas com uma descompensação, na verdade, do quadro de base do paciente. Ou seja, um paciente hepatopata que manifesta o Covid de uma forma gastrointestinal, ele está relacionado com uma piora da descompensação da doença de base dele. Isso foi uma coisa que a gente levantou, né? Já levantando, né, Covid e doenças hepáticas, uma coisa que 2 séries de casos bem grandes, uma tanto da China, mas depois outra já dos Estados Unidos, eles mostraram que essa manifestação aguda do Covid com diarreia
está implicando em duas coisas bem claras. Uma alta viremia. Sim. E esta alta viremia parece que em alguns grupos gera não só uma perpetuação de transmissibilidade, né, desse grupo, mas também de mais risco de complicações. Então, chamou a atenção da gente que ela abriu o quadro com diarreia, foi só isso que ela fez. Ela ficou 2 semanas e meia internada, e depois disso que a casa cai. Então, quando a gente foi pegar o caso dela, fica bem claro, eu ainda brinquei com a Fernanda, eu falei assim, Fernanda, para pensar, foi logo depois do Covid que começou uma sequência catastrófica. Ela, na verdade, ela já vinha em um ano ruim, né? Mas aí ela teve o Covid, aí desceu a ladeira. E foi, na verdade, nessa internação do Covid que eu a conheci, né? Ela já estava bem anasarcada, mas talvez não foi era... dela que você pegou, então, né, Fernanda? Não foi dela, gente, coitadinha. Não foi dela. Não tenho certeza. Mas, bem, acho que isso chama atenção, porque até então ela não teve nenhuma outra complicação da cirrose. Ela teve a fratura, que provavelmente era da osteopenia, osteoporose, da colestase. Ela teve outros eventos. Ela começou a fazer ascite, mas dali para frente, que a gente nem sabe se essa ascite estava relacionada ou não, já a viremia, mas foi a hora que ela piorou. Só para chamar a atenção disso no nosso contexto. Vai lá, Fê. Então, teve alta dessa internação e 2 dias depois da alta, ela conseguiu fazer o cateterismo direito, que a gente já evidencia que o maior componente de hipervolemia do que de hipertensão porto-pulmonar, de acordo com os resultados, ela já tinha uma pressão de artéria pulmonar aumentada, uma pressão de capilar pulmonar também aumentado, um débito cardíaco também muito aumentado, e essa saturação de 99%, ela não tinha hipoxemia em nenhum momento. Retornando ao ano dela, né, assim, logo depois que ela fez, na verdade, esse CAT, ela, na verdade, 2 dias antes dela fazer o CAT, ela retornou ao pronto atendimento com uma piora, de novo, da anasarca, ortopneia, hiporexia, fadiga, cada vez piorando mais, e toda vez que ela vai no pronto atendimento, ela tá mais anasarcada, ela tá mais cansada. Nesse dia, ela ficou só 2 dias no pronto atendimento, ela conseguiu se otimizar essas doses dos diuréticos que ela estava usando e ela conseguiu ir para casa com uma certa estabilidade. Aí depois ela fez o cateterismo e lá no dia 14 de junho, a gente lembrando que ela já estava listada aqui nesse meio tempo, ela teve uma oferta de fígado, porém o tipo sanguíneo dela é A negativo e não tinha bolsa, não tinha sangue no momento, então, na verdade, ela não conseguiu fazer esse transplante nessa época do 14 de junho. Lá no dia 18 de junho, ela tem mais uma internação, assim, por isso que ficou importante a gente colocar assim, esse avanço de 2020, que ela começou o 2020 ok, com uma piora de função hepática, ela foi evoluindo, teve aquela dor no quadril. Quando ela teve o Covid, como a Carol falou, ela começou a piorar de uma forma muito rápida, a anasarca dela foi piorando cada vez mais, e quando ela voltou, na verdade, esse retorno dia 18 de junho foi um retorno ambulatorial, e nessa consulta ambulatorial, ela estava muito cansada, muito anasarcada, ela tinha uma queixa urinária, ela estava anêmica, então ela precisou ser internada. O primeiro exame de internação dela mostrava uma anemia, já também com uma leucocitose, o sódio de 115, uma hiponatremia importante, uma lesão renal aguda que ela nunca tinha feito, ela nunca tinha alterado lesão renal, ela estava fazendo uma dose alta de diurético por conta dessa congestão toda, então fica ali, será que é da diurético terapia? Ela estava fazendo uma dose de furo de 80 dias, com uma espironolactona de 200. Ela teve realmente a infecção do trato urinário, a gente fez uma urina 1 com nitrito positivo e mais do que 100 mil leucócitos, um aumento grande de bilirrubina de 21, as transaminases agora tendendo a baixar e a fosfatase alcalina também. Eu acho que essa, Carol, foi o exame que está com a fosfatase menor de todas. Com a gama também normal. E essa dispneia nasarca que a gente fica, é congestão, uma bronquopneumonia, teve o caso recente de Covid, então ela é internada
com uma solicitação de endoscopia digestiva alta por conta dessa anemia súbita que, na verdade, ela teve uma queda importante de hemoglobina dessa última visita hospitalar, um novo ecocardiograma, um eletrocardiograma também, uma TC de tórax para avaliar se tem uma possível broncopneumonia e algo que possa estar piorando da parte infecciosa, uma dosagem de BNP, culturas seriadas, iniciando a albumina com furosemida e o tazocin de antibiótico terapia. Nesse mesmo dia da internação, ela conseguiu ser avaliada pela cardiologista lá do hospital. Ela no relatório dela, né, da interconsulta, ela relata que ela acredita que essas alterações de coração esquerdo dela sejam decorrentes da miocardiopatia da cirrose, podendo piorar, na verdade, o quadro de anasarca que ela já se encontrava, e esse aumento que a gente já viu de artéria pulmonar seja por hiperfluxo e hipervolemia, sem aumento de resistência vascular periférica e sem hipertensão porto-pulmonar. Deixa eu perguntar uma coisa. Ou Carol também, né? Como que a gente pode fazer uma diferenciação? Porque, como vocês chamaram muita atenção com a ela ter piorado com relação quando ela teve a Covid, né? Como descartar aqui uma miocardite, isso talvez tenha sido feito através de enzimas, BNP, eu sei. Uma miocardite por Covid, por exemplo. Muito legal essa pergunta, Paty. Quando a gente levantou, a gente já tinha uma suspeita de cardiomiopatia cirrótica para ela, já tinha um mês e meio, depois daquele primeiro ecocardiograma. Então, eu e a cardiologista, né, não sei nem se ela entrou, a Pri, a gente já estava trabalhando nessa ideia. E quando eu fui rever miocardite no Covid, é uma complicação, sim, que não daria para fazer um diagnóstico diferencial nesse momento, mas é no quadro agudo. É uma complicação relacionada ao quadro da infecção. E se vocês verem na linha de tempo da FE, essa descompensação mais significativa do coração aconteceu quase estadiamento, um mês depois. Teve um verdade, intervalo. Ela ficou bem da Covid, né? Pelo menos da infecção aguda. E depois ela descompensou. É mais uma complicação pós-infecciosa. E a miocardite é mais aguda e extremamente relacionada com os quadros graves e pulmonares, pelo que eu li. Tá. Então, continuando, a gente está aqui com a paciente no primeiro dia de internação, né? A gente lembrando que foi pedida a endoscopia por conta dessa queda de hemoglobina, tinha já tido a avaliação da cardiologia, que solicitou o eco, e nesse mesmo dia ela conseguiu fazer a endoscopia digestiva alta, no mesmo dia, na verdade, no dia seguinte da internação, que ela internou no final da tarde, às 11 da manhã. Nessa endoscopia digestiva alta foi evidenciado uma monilise esofágica importante, bem importante, presença de 3 varizes de fino calibre em esôfago distal, e foi observado sangramento em terço distal do esôfago, não sendo diferenciado entre laceração ou varizes pela presença importante de monilise. O exame foi sugestivo de monilise, obviamente, de varizes de esôfago, que a gente viu que ela tinha 3 de fino calibre, e a presença importante de sangramento em babação em terço distal, sendo interrogado varizes ou laceração, com também uma gastropatia hipertensiva portal intensa com erosões difusas. Depois dessa endoscopia, a endoscopista entrou em contato com o CTI, porque o sangramento era grande, era bastante, e havia necessidade de uma intubação orotraqueal para proteção de via aérea, para mais para frente, talvez no mesmo dia, continuar esse exame para ver se a gente conseguiria achar o foco dessa hemorragia. Então, ela foi encaminhada ao CTI, foi submetida à intubação para proteção de via aérea. Assim que ela foi intubada, foi vista a presença de sangramento de orofaringe logo após a sedação. A intubação foi sem intercorrências, ela ficou bem logo depois de internação. Da intubação, ela ficou estável, foi iniciada a octreotide e com uma meta de transfusão se a hemoglobina caísse abaixo de 7. No mesmo dia, mais tarde, ela repetiu essa endoscopia, realmente foi feita uma hemostasia com etamolin dessas varizes de esôfago, tinha uma variz também justa cárdica, que ela não tinha visto anteriormente, com um tratamento ativo em babação.
Nessa variz foi feita hemostasia com cianoacrilato, porém tinha muito sangramento ainda. E nessa endoscopia também foi muito difícil a visualização de tudo ali, né? Na verdade, o sangramento era intenso, intersticial, e também tinha um tufo varicoso justacárdico, mais uma vez interrogando entre varizes, entre laceração e com aquela gastropatia hipertensiva portal intensa com erosões difusas. Ela permaneceu no CTI durante essa madrugada, ela estava instável, principalmente tendendo a hipotensão, ela não conseguiu ser estubada porque ela evoluiu com uma bradicardia quando ela foi passada para PSV. Durante a madrugada, ela foi avaliada pela fisioterapia respiratória, que observou um líquido sanguinolento pela aspiração traqueal. Ela tinha uma acidose metabólica importantíssima, se eu não me engano, era o bicarbonato de 4,5. Foi iniciado dobuta, foi pedido sangue, e na manhã seguinte foi substituído a octreotida pela terlipressina. Oi, doutor. Não, eu digo, ficou pensando aqui no prognóstico. Essa gasometria mesmo, que é a gasometria pior que ela teve durante a madrugada, com esse bicarbonato de 4,5, com uma acidose importante, metabólica, se eu não me engano, já foi depois de 2 concentrados de hemácia, esse laboratório, né, com uma hemoglobina de 7,1, o leucócitos aumentando, mantendo a hiponatremia, com uma creatina piorada de 2 e uma bilirrubina agora de 23. Atenção aqui também no ProBNP dela de 1.777. No dia seguinte, foi final de semana, eu me lembro muito bem, porque eu que a vi esse final de semana, eu cheguei lá no sábado, ela estava instável, bem instável, ela estava com sangramento de orofaringe, ela estava com bastante compressão, não, com gás na boca do sangramento, ela estava também com sangramento no acesso central, e quando ela conseguiu estabilizar mais ou menos por volta de 1 hora, foi feito mais uma endoscopia pela permanência mesmo do sangramento. Assim que começou a endoscopia, tinha uma grande quantidade de sangue no estômago, ela foi aspirado um total de 1 litro, e depois que foi aspirado, dava para ver essas varizes de esôfago que não tinham sinal de sangramento, que a gente já tinha visto anteriormente no esôfago, e uma presença de sangramento ativo importante em babação, não tinha como identificar de onde estava vindo, se era uma úlcera muito grande, se era realmente uma laceração. Ela não parava de sangrar em momento nenhum. Chegou a ser feito infusão ali na hora de adrenalina, parou por 5 minutos, mas continuava aquela babação a todo momento. A endoscopia foi interrompida, a equipe da cirurgia geral foi chamada, apresentando uma possibilidade de cirurgia aí para a paciente por conta desse sangramento que não parava. A cirurgia avaliou a paciente, porém, nesse momento, como o sangramento, na verdade, era numa porção justacárdica ali, bem de transição, não tinha como operar sem fazer uma gastrectomia total. E a paciente, do jeito que ela se encontrava naquele momento, ela não ia conseguir sair de uma cirurgia dessa, de fazer uma gastrectomia total, de uma cirurgia muito extensa desse jeito. Então, optou-se mais tarde no dia, lá pelas 6h30 mais ou menos, a passagem de balão de sangue Staken. Ele foi sob visão direta endoscópica para tentativa de parar esse sangramento. Ela estava sangrando por todos os lados. Ela estava sangrando pela mucosa de orofaringe, pelo acesso central e pelo trato gastrointestinal também, a gente viu na endoscopia. E só um detalhe aqui, né? Acho que até para resumir, pode passar, Fê, é o próximo slide mesmo. Mas até só para chamar a atenção, ela foi piorando muito rápido, instabilizando. E acho que a Fê não colocou a foto, mas a foto do PRECEP, né? Da monitorização eu não botei. De débito dela, ela fazia um índice cardíaco de 13. Quer dizer, ela estava super hipercinética e chocada. Uhum. Que foi nesse momento que eu pedi para começar a dobuta e ela segurou um pouco a pressão. Sim. Então, ela inicialmente responde super bem a dobuta. Só para mostrar que era totalmente diferente de qualquer choque habitual que a gente vê, né, hemorrágico, porque ela estava hipercinética, mas ela não gerava pressão, ela estava bradicárdica, ela não conseguia levar a frequência, e com a dobuta ela acabou se segurando um pouquinho mais nesse momento.
A gente chegou a pedir o trombo, Raul, só que não tinha o reagente na hora, infelizmente. Eu sou a maior fã de tromboelastograma do Brigadeiro. Acho que eu já consumi todos os reagentes de lá, a propósito. Mas só para uma coisa que eu estava observando aqui, à medida que a Fernanda estava mostrando a sequência dos exames, quando a gente olha lá no início, essa paciente tinha 300 e poucas mil plaquetas, né? Porque ela era esplenectomizada, então ela mantinha ali as plaquetas quase que no topo do limite máximo normal, acho que chegou até a fazer 400 em algum momento. Isso, sim. Aqui, ó. Mas aí depois ela vai consumindo plaquetas. Seja, olha o fibrinogênio dela. Exatamente, ela entra em CIVD, ela está acidótica, né? Ela faz CIVD, começa a fazer consumo, e aí a gente vai vendo aí a queda das plaquetas gradativamente. Tem uma anterior que era 139 mil, e aí eu estava observando essa sequência e atento. Ela entra mesmo. Ela consome tudo. Então, nesses próximos dias, ela ficou completamente instável no CTI, né? Ela tinha que otimizar sempre a dose dos vasopressores. Aí, agora, nesse momento, ela já estava com noradrenalina e vasopressina, mais a dobuta, que eu acho que depois foi suspensa. Ela mantinha sangramento digestivo, ela mantinha muito sangramento. Depois, mais na frente, foi até feita uma endoscopia que já tinha um coágulo grandão lá naquela parte que não conseguiu se visualizar muito bem de onde estava vindo todo o sangramento. Ela mantinha sangramento de mucosa de VL superior e continuava com um sangramento que era o que chamava muita atenção desse acesso central dela, que aquela gase tinha que ser trocada umas 10 vezes ao dia, porque colocava gás e ficava cheia. No dia 23, ela ficou anúrica, ela começou a dialisar. CIVD, como o Dr. Gama falou, ela fez diversas hemotransfusões durante todo esse período, diárias, plasma fresco, crio precipitado, concentrado de hemácias e plaquetas. No dia 24, ela fez um sangramento nasal intenso, com necessidade de um tampão. Ela ficou com esse tampão por 48 horas. Lembrando que quando ela passou aquele balão, esqueci de falar, ela ficou com o balão por 48 horas, porque, na verdade, nas primeiras 24 horas, ela não parou de sangrar. Então, optou-se pela permanência do balão por mais 24 horas e foi retirado depois de 48 horas. Aqui só para exemplificar, porque é difícil a gente conseguir os exames de imagem lá obviamente, lá do CTI, né, que não estão no sistema. Aqui dá para ver a evolução dela. No dia 24, ela já tem essa cardiomegalia imensa, que a gente já não tinha visto ainda nos exames prévios. Aqui no dia 26, ela já está bem congesta, com essa cardiomegalia muito grande. Ela fez esse eco à beira do leito no dia 23, assim, permanecendo com sinais de hipertensão pulmonar, com aumento de ato esquerdo, com a PSAP de 56, e aqui ela já tinha um derrame pericárdico de grau moderado, mas ainda sem tamponamento. Aqui, só para exemplificar o que eu já tinha mostrado anteriormente, como é que ficaram os exames dela nessa semana de internação no CTI. O Dr. Gama já falou da plaqueta, ela realmente tinha um CIVD, realmente o sangramento não parava. No dia 27 de junho, ela estava mantendo-se super instável, ela estava fazendo dose dobrada de tudo que era possível, de nora, de dobuta, ela fez um PCR durante a madrugada, foi revertido finalmente pela manhã, ela fez mais um PCR com manobras não responsivas e evoluindo para óbito. Então, é basicamente isso, o resumo todo do quadro. E a Carol falou muito bem dessa relação que a gente acha que é importante com essa infecção do Covid, por mais que ela tenha uma hepatopatia crônica já avançada, né? Ela pegou o Covid, na verdade, ela começou a descer o morro bem rapidamente. Obrigado, esses são meus colegas de residência. Tem na que época que a gente aglomerada, do livro, eu fiquei com vergonha. Carol, você acha que ela perdeu o time no dia que ela não transplantou? Todo mundo me pergunta isso. Todo mundo me pergunta isso. Com certeza, sim. Era uma chance. E ela teve um duplo efeito Covid. Ela teve o efeito Covid infecção e o efeito Covid banco de sangue, né? Que teve uma...
A gente do transplante, não só pelo doador, pelo receptor, pelas questões envolvidas da infecção pelo Covid, a gente estava passando muito aperto com relação a suporte transfusional, porque houve quedas significativas. E além de uma doença grave, além de um Covid, ela tinha um sangue raríssimo, né? Que é um ONEG, né? Que é um negativo. Então, aquele momento foi muito complicado. Mas, também, por outro lado, ela já estava num curso que a gente não sabia de piora. Então, também era muito provável que o pós-transplante dela não fosse uma coisa simples, por mais que ela tinha condições prévias. Eu não sei se a gente ia pegá-la na curva de piora justamente no momento do transplante. Isso não dá para saber. Mas é uma grande suposição que ela iria passar um aperto no pós-transplante. Alguém quer fazer pergunta? Gustavo perguntou se foi para necrópsia. Foi para necrópsia. Não, porque a necrópsia foi interrompida, né, por causa da pandemia. Infelizmente. Vários efeitos Covid. Nunca ficaremos sabendo que doença hepática é essa. Não, a gente vai ainda tentar resgatar essa biópsia, né, Fê? Vamos continuar lutando, mas a patologista não achou. Mas enfim. Porque ela, na verdade, ela já chegou com essa biópsia, né, Carol? Ela não fez lá, né? Sim. É por isso que a gente não conseguiu. O que os serviços têm feito é aquela mini necrópsia, né? Se a gente pode chamar assim, mas pelo menos fazer as biópsias por agulha e minimamente invasivas para conseguir ter algum Mais diagnóstico nessa hora, né? Teria sido uma possibilidade, mas infelizmente não. Posso, doutor Eduardo? Opa, vamos lá. Deixa eu só falar uma coisa. Brilhante apresentação, Fernanda. Espetáculo. Obrigada, doutor. Parabéns, Fê. Obrigada, doutora. Deixei a Fernanda doida. Quando é que tu vai abrir um curso de preparação? Carol me perturbou. Quem mandou ser minha cópia? Agora aguenta. Vai ter que ficar. Bem, depois da Fê, missão em glória, né? Falar um pouquinho mais. De qualquer forma, o doutor Eduardo pediu que eu fizesse uma revisão de cardiomiopatia cirrótica. Vou tentar trazer de uma maneira mais prática, menos cardiológica, mas mais para o dia a dia, que eu acho que foi muito o que a gente viveu com o caso dessa paciente, dessa minha paciente, e que tentar trazer um pouco, não só da minha empolgação do tema, mas da importância que eu vejo do conhecimento, né, e do reconhecimento dessa doença. Então, eu vou tentar falar um pouquinho sobre esse contexto da disfunção cardíaca na cirrose. Qual é o conceito? Um conceito que vem mudando, né, com inclusive atualizações bem recentes. Essas mudanças, né, nos critérios diagnósticos que foram propostos no ano passado e publicados esse ano. Quando que a gente suspeita? Qual que é o impacto, né? A gente acabou de ver né? Então, qual é o impacto no manejo da cirrose e quais são as perspectivas atuais de tratamento para essa doença? Bem, quando a gente fala de cirrose, né? Todos os senhores sabem muito bem que a gente tem diversas complicações extrahepáticas, encefalopatia, a própria hipertensão portal, a disfunção imune, as síndromes pulmonares, hepatopulmonar, portopulmonar, a disfunção renal associada à cirrose, mas a gente sabe da disfunção cardíaca, mas ela não é tão automática, ela não é nem sempre lembrada, e na verdade ela fica restrita como uma cabeça de bacalhau. Todo mundo sabe que tem, todo mundo já leu em algum lugar que existe, e muitas pessoas falam, mas existe mesmo, né? Como é que aparece isso? Mas ela é muito importante.
quando a gente vê o contexto da cirrose hepática no âmbito das descompensações, esse é um dos trabalhos mais antigos que trata, né, sobre a importância e o impacto de uma complicação na doença hepática. Ele foi um trabalho publicado no Hepatology de 1987 e foi replicado diversas vezes depois disso, mostrando que a sobrevida de um paciente que não tem descompensação é significativamente maior do que aquele que apresenta uma primeira descompensação. E quando eu coloco isso aqui, a ideia não é lembrá-los da PBE, da ascite, da hepatorrenal, mas mostrar que essa redução da sobrevida, ela também vai acontecer caso o paciente tenha a descompensação cardíaca. E, infelizmente, muitas vezes isso não é identificado. Para os senhores terem uma ideia, cerca de metade dos pacientes com cirrose vão ter alguma alteração cardíaca. A gente vai falar de diversas manifestações, né, que podem estar aí nesse espectro da doença cardíaca na cirrose, mas é muito prevalente, né? Então é uma relevância, é muito importante o nosso conhecimento dessas alterações. Aqui eu mostro para vocês como que o índice cardíaco reduzido num paciente com cirrose hepática compromete de forma significativa a sobrevida, e como a disfunção diastólica, que talvez seja uma das primeiras manifestações nesses pacientes, e muitas vezes assintomática, também tem uma tendência aí a uma redução de sobrevida, medida aí por esse índice EA, que depois eu vou explicar um pouquinho melhor. Mas, se ela é tão importante, né, por que a gente não pesquisa de rotina, diretamente ou especificamente, essa alteração cardíaca? E, se ela é tão importante e tão frequente assim, por que a gente não vê na prática clínica? Então, essas duas perguntas eu espero tentar responder aí nos próximos slides. E, por último, né, a prevalência dessa, né, esse 50% que eu falei para vocês, ela é conceituada com definições antigas, né? A gente vai mostrar, mas as definições de cardiomiopatia cirrótica, elas começaram em torno de 2005. E por isso é considerada, né, uma das manifestações extrahepáticas mais novas, né, ou pelo menos conhecidas mais novas da cirrose. E eram definições pouco sensíveis e com várias restrições de aplicabilidade. Então, será que isso não é muito pior, né, do que a gente imagina? Será que os nossos pacientes que estão internados e que não vão bem, eles não vão bem por algum componente relacionado ao coração que nós não sabemos, porque não conseguimos investigar? Então, essas são algumas perguntas provocativas para tentar mostrar quanto o tema ainda precisa ser estudado e tem o seu impacto no dia a dia. Falando 2 slides um pouco sobre fisiopatologia, e eu acabo sendo meio apaixonada pela fisiopatologia da doença cardíaca, porque com esse entendimento a gente consegue não só fazer mais facilmente o diagnóstico, mas entender as proposições terapêuticas que tem hoje na atualidade. A disfunção cardíaca ela é descrita e sabidamente relacionada a 2 síndromes, outras, hepatopulmonar e hepatopulmonar. Por isso aquele exame da paciente, né, do microbolha, logo no primeiro achado de disfunção cardíaca que ela apresentou. E muitos desses pacientes acabam tendo essa manifestação renal como chamarisco para descompensação de bomba, né, mostrando que aqueles pacientes que desenvolvem, né, aqui usando a terminologia mais antiga, né, a hepatorenal tipo 1, quando apresentam associadamente a isso um índice cardíaco baixo, eles têm uma mortalidade de 43% contra 6% daqueles que ainda conseguem elevar o seu débito cardíaco. E para entender um pouquinho melhor, né, como chega, né, nessa disfunção, como o coração não começa a funcionar, a gente parte lá do beabá da gente, da cirrose, onde, por conta da inflamação, da fibrose, da alteração arquitetural do fígado, existe essa progressiva hipertensão portal com o aumento, né, do gradiente porto-pulmonar. Isso vai levar a uma progressiva disfunção, né, hepatocelular, a presença dos xantes porto-sistêmicos tentando desviar o fluxo sanguíneo e nutrir os hepatócitos, e consequente aumento e liberação de vasodilatadores, tanto dentro do fígado
quanto na circulação. E esses vasodilatadores, né, um deles, o óxido nítrico, mas a gente sabe que tem vários, acaba por levar uma vasodilatação arteriolar que, hemodinamicamente falando, despenca com a resistência vascular sistêmica, despenca com a pressão, que a gente brinca com os alunos, né? O cirrótico hipotenso andando na Pedro de Toledo é normal, e uma tentativa de aumentar o débito cardíaco por uma redução significativa da pós-carga. Com o passar do tempo, essa vasodilatação arteriolar, ela vai se estabelecendo no paciente, não só mais num contexto de disfunção aguda, mas sim como um status atual, que a gente chama, né, de circulação hipercinética. Isso eleva, né, ativa baroreceptores arteriais, aumentando a frequência cardíaca, aumentando o débito cardíaco, tentando manter esse sistema, de uma certa forma, compensado. Então, quanto mais cai a resistência sistêmica, mais o cirrótico eleva a frequência, mais ele consegue, nas fases iniciais da doença, elevar o seu débito cardíaco. Isso envolve ativação de diversos sistemas, não só sistemas relacionados ao aumento da frequência, né, que é o sistema nervoso simpático, mas também sistemas relacionados ao aumento do volume circulante, para tentar aumentar aí o débito cardíaco por uma maior pós-carga, né, como o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Para ativá-lo, né, a gente já sabe que o rim precisa se vasoconstrir, né, a arteríola eferente vai fazer uma vasoconstrição, isso acaba levando uma predisposição à disfunção renal, por isquemia, mas ele se compensa. E assim segue a vida, e assim o cirrótico vai sobrevivendo. Até que em um determinado momento, ele já não consegue mais aumentar essa frequência, porque ela estoura, né, a sua própria capacidade. E adjuvante a isso, a gente sabe que o cirrótico, com o passar do tempo, ele tem um down regulation de receptores beta na membrana do cardiomiócito, fazendo com que, mesmo com os baroreceptores sendo ativados, com a liberação importante de endotelina, de hormônios adrenérgicos, ele não consegue mais responder. E não aumentando mais a frequência, principalmente nos momentos que ele mais precisa, né, numa infecção, num choque, ele acaba levando ao não aumento do débito cardíaco, uma hipoperfusão, uma piora da lesão renal e uma consequente sequência de disfunções, e a hepatorrenal acaba sendo uma das primeiras, como a gente viu no caso que a Fernanda mostrou, que foi a primeira vez que ela fez uma lesão renal. Para piorar, né, então a gente não tem só uma falência relacionada à bomba, né, a gente também tem uma neuropatia vagal, né, e isso vários trabalhos antigos mostram a incapacidade do paciente com cardiomiopatia cirrótica de elevar a sua frequência e de vasoconstrir os seus próprios vasos no momento de um teste vagal, né? De deitar e levantar e subir e medir a pressão. Tinha até um aluno da especialização que pensou em fazer isso em algum momento para mostrar, né, o quão simples pode ser essa primeira avaliação. Além disso, existe um desbalanço simpático e parasimpático. Isso é uma coisa que os cardiologistas veem muito e pesquisam muito, né, principalmente no contexto da coronariopatia, que é a nossa capacidade de subir a frequência e abaixar a frequência, subir no estresse e abaixar no repouso. E esse desbalanço na cirrose, ele é movido por uma série de alterações, fazendo com que a variabilidade da frequência cardíaca fique alterada. Isso é, ele não consegue se adaptar, né? Ele fica ali, passa o tempo, a frequência está lá. Ele está chocado, a frequência não sobe. Ele está hipotenso, a frequência não muda. Isso a gente viu, né? Por isso que eu tinha mandado os exames, né, hemodinâmicos da paciente, porque ela estava chocadona, estava com a nora e com a vasopressina em doses dobradas e a frequência dela não mudava. Então, essa incapacidade de adaptação da frequência a um momento de estresse também é uma das características que chama muita atenção no paciente com cardiomiopatia, fazendo, inclusive, ser uma das avaliações hoje mais valorizadas do que antigamente.
Para os senhores terem uma ideia, esses são trabalhos que foram feitos para avaliação da variabilidade em pacientes pós-IAM. E quanto pior a variabilidade, isso é, essa adaptação, maior a mortalidade. Então, a gente entende hoje, já tem mais trabalhos mostrando que isso no cirrótico também tem um impacto prognóstico. Por último, o paciente com cardiomiopatia também tem incapacidade física, né? Se a gente pega um paciente com coração normal, bom, né, funcionando, eu faço um esforço, ele aumenta a frequência, ele aumenta o débito, e ele aumenta, né, a disponibilização de oxigênio para sua musculatura e sai correndo por aí. O duro é quando o coração não é bom, né? Tem alguma alteração funcional, ou uma, seja ela diastólica, ou já no segundo momento sistólica. Ele aumenta muito pouco, ou nem aumenta a frequência por não conseguir mais, e, consequentemente, o mesmo ocorre com o débito cardíaco. E não sobe tanto o oxigênio. Então, por mais que ele tentou, ele não é tão forte assim, ele não tem tanto oxigênio para a musculatura, a sua capacidade física ela é reduzida, e parêntese, isso hoje vem sendo usado, inclusive, como critério prognóstico no pós-transplante, e também é um dos mecanismos que explica a sarcopenia do cirrótico, justamente não só pela falta de albumina, pela falta de síntese, mas também pela falta de oxigênio para fazer músculo. E uma forma objetiva, né, da gente medir essa incapacidade física é medindo a capacidade inspiratória e da VO2 máxima que ele pode fazer durante uma atividade física. E como os senhores podem ver, né, bem claro, né, existe uma queda progressiva desta VO2 predita à medida que a gente evolui com a doença hepática, né? O CHAI-B significativamente com menor capacidade de extração de oxigênio que o CHAI-A. Bem, então, falei um pouco do contexto, falei um pouco da relevância, falei um pouco das manifestações, né, como que essa disfunção cardíaca ela pode se apresentar, né, na nossa prática. E, conceitualmente falando, a gente descreve a cardiomiopatia cirrótica como uma incapacidade do coração, apesar da presença de uma circulação hipercinética, apesar, né, de tentar manter ali um débito aumentado, responder adequadamente ao estímulo fisiológico, exercício, e patofisiológico, infecção, a esse estresse. Então, a cardiomiopatia cirrótica, ela é muitas vezes vista no momento de estresse. E isso talvez seja uma das grandes dificuldades de se fazer o diagnóstico. Porque se nós não induzirmos esse estresse ou não pesquisarmos esse estresse, não vai ser no ambulatório que a gente vai ver. Então, aí que vem um pouco da explicação do cabeça de bacalhau, porque a gente precisa ir lá no mar para poder achar. Se a gente ficar esperando, a gente só vai chegar no Parato quando tiver o filé pronto. Então, é muito importante ter esse conceito na cabeça de que a gente precisa de um estresse para enxergar bem essa disfunção. Então, resumindo, a gente tem uma disfunção sistólica, né, presente, é o paciente que faz hipotensão, tem uma disfunção diastólica, ele faz congestão ou pode fazer congestão, ele tem alterações eletrofisiológicas, seja da variabilidade, como mostrado aqui por um gráfico do Holter, ou até mesmo por alterações né, do eletrocardiograma, como a elevação do intervalo QT, e através hoje de biomarcadores que vêm sendo cada vez mais sugeridos no contexto da avaliação desses pacientes. Bem, quando a gente vai classificar a cardiomiopatia, né, as fases, é legal a gente entender como que ocorre essa evolução temporal da disfunção cardíaca com o passar do tempo. Essa disfunção cardíaca, ela vai inicialmente praticamente ser imperceptível, não só na clínica, quanto nas avaliações de função e de massa hepática. Então, a função cardíaca ela é normal, a função hepática muitas vezes está compensada. Existe uma vasodilatação sistêmica, mas que muitas vezes a gente não pesquisa, porque precisaria de métodos invasivos.
E um achado que é mais frequente nesse momento é o aumento do intervalo QT. Mas eu já deixo aqui o desgosto que, por mais que seja frequente, parece que ele não tem tanta relevância como passaram no passado para a gente. Depois, essa disfunção hepática, disfunção cardíaca, ela evolui para uma fase de hipertrofia. Essa hipertrofia vai comprometer principalmente a disfunção diastólica nesse momento. A função hepática ainda pode ser compensada, mas a gente já começa a perceber sinais de hipertensão portal clinicamente manifesta. O paciente claramente já tem um estado hiperdinâmico e a gente consegue, através de testes fisiológicos, né, ecocardiográficos, detectar essa alteração. E por último, né, e a nossa paciente passou por todas essas fases, por isso que a gente quis contar a história dela desde 2004, ela chega numa fase de dilatação, onde a gente tem uma clara disfunção sistólica, né, e aí caracteriza-se a insuficiência cardíaca, uma função hepática invariavelmente descompensada, dado que já está presente aqui numa fase final da doença, um estado hiperdinâmico, mas apesar disso, com uma redução do débito e todas as disfunções vistas ao ecocardiograma de forma mais fácil. Essa forma, né, de entender a disfunção cardíaca, ela é bem antiga, ela foi proposta por vários estudiosos. Esse pesquisador aqui, esse Moller, é um dos caras que mais estudam disfunção cardíaca e publica muito sobre isso. E, bem, isso é uma forma didática de se entender. Hoje em dia, e isso foi muito proposto na última revisão, né, do consórcio de cardiomiopatia, que foi publicado em janeiro desse ano, da gente tentar avaliar essa disfunção no cirrótico com olhos de insuficiência cardíaca. Isso é, pegar a classificação da insuficiência cardíaca e aplicar aqui na nossa doença hepática. Então, rapidamente revisando quais são os estágios da insuficiência cardíaca, e aí, lembrando lá para o Gama, né? Eu tinha falado, ele mostrou, né, sabiamente lá, mas essa fração de ejeção de 70% não está errado, não, né? Pode ser atribuída ainda? E pode, porque esses estádios, eles podem estar presentes tanto na fração de ejeção preservada, né? Ou também chamada de alto débito, quanto na fração de ejeção reduzida, menor do que 50%. Bem, então são 4 estágios. No estágio A, basicamente são os pacientes que só têm fator de risco. E esse fator de risco, na maioria das vezes, é a síndrome metabólica e, no nosso caso, hepatopatia, que é considerada isoladamente um fator de risco para a insuficiência cardíaca. No estágio B, além dos fatores de risco, já existe alteração estrutural, mas não há sintomas. No estágio C, existe o fator de risco, existe alteração estrutural e existe o sintoma, é a fase clássica da insuficiência cardíaca. E, por último, o estágio D, onde a gente tem, né, uma disfunção cardíaca que não é responsiva ao tratamento. Ele, teoricamente, precisaria de transplante cardíaco, suporte hemodinâmico, ou é um paciente já em fase final. Bem, quando a gente coloca isso no contexto da doença hepática avançada, os estadiamentos A e B servem para a gente, na prática, para que a gente tenha instrumentos ou institua medidas para prevenir a progressão para o estágio C e D. Então, a importância de pesquisar em todo mundo, né, em todo cirrótico, com hipertensão portal, visa a prevenção do estágio C. E o estágio C, ele tem um problema muito grave, né, no manejo do hepatopata, porque os sintomas clássicos de insuficiência cardíaca, eles podem ser mascarados pelos próprios sinais da hepatopatia crônica. Lembrando que, por pior que seja o coração, uma baixa pós-carga facilita muito a vida de um coração sofrido. Então, por mais que ele tenha motivos para ter insuficiência cardíaca, a própria vasodilatação da cirrose, de uma certa forma, o compensa. Então, a gente pode não ver esse paciente e, por isso, muitos não veem, né? Ou dizem não ver a insuficiência cardíaca, mas é porque ela ainda não apareceu. Então, esse estadiamento C, a gente só consegue ver se a gente usar método mais acurado.
Porque se a gente depender do bom e velho ecocardiograma transtorácico convencional, a gente não vai conseguir fazer esse diagnóstico. Eu brinco muito, né, no transplante, no pré-transplante. Às vezes as meninas estão me passando o caso e falam assim, o ecocardiograma, fração de ejeção deu 67. Eu falo, não quero saber da fração de ejeção, né? Porque pode estar alta, pode estar baixa. Claro que se estiver muito baixa, isso vai chamar atenção. Mas na maioria das vezes ela é normal. Então a gente tem que buscar outras informações e são essas outras informações que vão dar o diagnóstico, tá? Então o diagnóstico, a gente combina, né, aquelas manifestações clínicas que eu mostrei para vocês. E hoje em dia, a gente está mudando os critérios diagnósticos. Critérios esses que eram antigos, né, de 2005, né, que foi publicado nesse congresso de gastroenterologia, e estamos migrando, né, adotando várias coisas da cardiologia para um consórcio que foi feito, né, no ano passado e publicado esse ano por esse autor que eu cheguei até a conversar no último ECLD, mostrando, né, qual é a proposta, né, do diagnóstico atual da cardiomiopatia. Então, a gente tem a disfunção diastólica, a disfunção sistólica, que hoje é considerada como uma fração de ejeção menor de 50, igual a cardio, mas ela, já nesse consórcio, eles colocam outras medidas mais aprimoradas de disfunção sistólica como critérios diagnósticos. Esse exame, né, esse strain, ele foi um exame que é usado na cardio, não tão divulgado assim, porque depende do software, depende do aparelho, e é um teste que a gente vê a capacidade de contratilidade da fibra miocárdica. Então, a gente vê o quanto que ela se contrai e o quanto ela se relaxa. E essa capacidade de contração, de redução, né, da sua dimensão, é a fase mais precoce relacionada à disfunção sistólica. Não sei se vocês lembram, né, o coração ele contrai como se fosse uma toalha torcendo e se apertando. Então, a gente consegue avaliar o strain em várias posições, tanto na ponta do ventrículo esquerdo, quanto no ápice, quanto longitudinal, né, ou na chamada parede lateral. Então, à medida que a gente vai contorcendo o coração, a gente vê essa capacidade da espessura, né, da dimensão da fibra miocárdica. E isso é chamado de strain miocárdico, que é uma medida mais moderna, mais sensível, mais precoce, que pode detectar a disfunção sistólica bem antes da queda da fração de ejeção. A disfunção diastólica, ela é feita basicamente tanto pelo Doppler tissular, e o objetivo aqui da disfunção diastólica é ver as velocidades de fluxo que passam ali, né, pela válvula mitral. E a ideia aqui é a gente entender o quão rápido enche e o quão dificultada é esse enchimento, dado que a disfunção diastólica envolve aí um déficit de relaxamento. Então, atualmente, a gente usa mais, né, esse parâmetro, né, que é o E sobre o E', que envolve aí o quão rápido o fluxo passa pela válvula mitral e o quanto o átrio esquerdo consegue contribuir para esse enchimento. Não vou entrar em muitos detalhes, mas eu acho que uma coisa muito prática para a gente, hepatologista, é não só procurar esse dado, mas lembrar que o átrio esquerdo, que está lá sempre medido, né, acima de 34, tem um impacto prognóstico nesses pacientes. E muitas vezes ele é menosprezado, mas a gente do transplante usa demais essa informação porque é um marcador de síndrome de reperfusão, que é uma complicação gravíssima do intraoperatório. Essas duas últimas medidas, tanto a relação EA quanto o DT maior do que 200 milissegundos, né, o tempo de desaceleração, são medidas mais antigas e que nos conceitos anteriores, né, de 2005, eles eram muito mais utilizados. E eles têm um monte de problemas, né? Atrapalha com a idade, atrapalha com hipervolemia. Se você tira a CIT antes, muda. Se o paciente fica hipervolêmico, atrapalha. Então, hoje, esses critérios eles são considerados inapropriados
para avaliação de um paciente com cirrose. Alterações eletrofisiológicas, e aí aqui puxando muita sardinha para o meu lado, o Holter, né, de 24 horas, que marca aí a disfunção cronotrópica e que vai avaliar aquela variabilidade, né, da frequência cardíaca que eu tinha mostrado no início da aula. E alterações elétricas, como o alargamento do intervalo QT, que é super prevalente, mas talvez pouco relevante na prática. E vários outros critérios adicionais, né? Como aumento da massa cardíaca, que a nossa paciente tinha, biomarcadores, como o BNP e o proBNP, que são mais comuns na prática, mas outros, né? Como a copeptina e a galectina, que são marcadores mais específicos que também estão relacionados à disfunção e morte do cardiomiócito, alargamento de câmaras e vem sendo aí, tem uma onda, né, da utilização da ressonância cardíaca como critério de avaliação, porque ela parece ter uma melhor sensibilidade para avaliação da função sistólica, né, nesses pacientes, mas devido ao custo, às dificuldades, talvez ainda não tão prático assim. Então, só resumindo, né, e mostrando para vocês que existiram, né, mudanças desses duas propostas de critério, sendo a última aí do consórcio a mais moderna, mas não vou entrar em detalhes porque eu já acabei explicando aí cada uma dessas fases com vocês. Bem, e aí, né? Então, a gente descobriu que a cardiomiopatia cirrótica é prevalente, a gente descobriu que ela tem impacto prognóstico, que tem critério, né? Que tem como a gente fazer o diagnóstico, que não é um achismo, né? Tem critérios diagnósticos passíveis de serem feitos. Como é que isso vira, né? O que isso gera de repercussão e como é que eu trato? Então, a primeira clássica complicação de um cardiopata na cirrose é o pós-TIPS, né? Aquele paciente que passa o TIPS, que não sabia ter, né? Nós não sabíamos que ele tinha cardiomiopatia cirrótica, e ele evolui com congestão, anasarca, ele abre um quadro de insuficiência cardíaca, porque naquele momento, se eu conseguia brecar um pouco, né, da pré-carga, eu libero ela toda e o coração acaba não aguentando e entra em congestão. A segunda clássica complicação é uma má evolução pós-transplante. Não só na mesa, né, no momento da reperfusão, e aí tem a mesma fisiopatologia do TIPS, né, na hora que a gente abre a porta e, literalmente, né, e entra o sangue aí de uma maneira mais livre pelo fígado, chega no coração em grande volume e acaba fazendo aí não só uma disfunção cardíaca aguda, mas também todas as complicações relacionadas à chegada aí de vários produtos do metabolismo e do tempo de isquemia, podendo levar a taquicardia, assistolia e parada no intraoperatório. E, infelizmente, eu já vi isso acontecer umas 2 vezes, é desesperador. Uma terceira complicação é uma pior evolução nos quadros clássicos de descompensação. Então, é o paciente que faz uma PBE e choca e não sai do choque. É uma paciente, como a nossa, que faz uma hemorragia digestiva e nada segura. É um paciente que faz uma complicação qualquer, uma infecção qualquer, e leva uma lesão renal aguda que rapidamente evolui para o hépato renal e não consegue responder às medidas clássicas. E, por último, a própria cardiomiopatia cirrótica, em vários trabalhos recentes, vem sendo relacionada ao aumento de risco de coronariopatia. E esta coronariopatia, a gente já sabe que com a doutora Maria Lúcia e companhia tratando a hepatite C, vai vir a onda da doença hepática gordurosa não alcoólica ou doença metabólica, né, do fígado, como um tsunami em cima da gente, que além da cardiomiopatia provocando a coronariopatia, a gente sabe que eles vão vir com todos os fatores de risco de rebanho. Então, eventos isquêmicos relacionados tenderão a aumentar, né, nos próximos anos, e a gente já vê isso. Como é que trata? Bem, para a gente evitar as complicações, né, a gente tem que diagnosticar antes. Então, por isso que eu prego aqui a nossa busca, né, por esse diagnóstico, não esperar ele aparecer clinicamente, buscá-lo ativamente.
Para evitar a complicação do TIPS, tem que ter uma avaliação pormenorizada do coração antes, pelo risco de congestão. Nos pacientes pós-transplante, a avaliação pré-transplante deve incluí-los como pacientes de alto risco cardiovascular. Já foi a época que a gente considerava o paciente baixo risco e não precisa fazer nada, né? Isso é uma coisa muito séria. E, além disso, uma vez que você tem o diagnóstico, né, de uma disfunção cardíaca relacionada à cirrose, a gente deveria mudar estratégias de antihipertensivos pós-transplante, onde é extremamente comum a gente usar amlodipino, que é uma droga que não deveria ser usada, né, em pacientes com insuficiência cardíaca, e deveríamos preferir classes mais favoráveis, né, embora tenha as interferências com as nossas drogas, mas mais favoráveis para esse paciente, como IECA e espironolactona. Esses pacientes que fazem uma pior evolução, a gente tem que pensar que são pacientes descompensados, talvez se beneficiam de rápidas introduções de inotrópico, como a gente tentou fazer, né, com essa paciente, a introdução e manutenção de algum, né, uma medicação relacionada ao sistema aldosterona, como a espironolactona, para tentar evitar o remodelamento progressivo do coração. A ivabradina, que é uma droga nova, um inotrópico novo, que vem sendo estudado nos pacientes com insuficiência cardíaca. Talvez ele tenha um papel dentro desse paciente TIDE B e C, com cardiomiopatia. E atentar que será mesmo que a gente não deveria tratá-los com a S? E aí falar S para cirrótico, talvez alguns tenham aí uma TV não sustentada, mas pode ser uma alternativa, né? E fazer estratégia em transplante e não só estratégias de baixo risco. O que cura é o transplante. Mas com cuidado, né? Ele reverte a maioria dos aspectos, né, da cardiomiopatia, e isso pode acontecer até 1 ano do procedimento. Ele leva uma melhora importante da função cardíaca e da capacidade de exercício, isso é visível. A gente vê o paciente chegando, se arrastando para o transplante e depois nas próximas consultas tirando foto, tirando selfie, contando as artimanhas que vem fazendo, então isso chama bastante atenção. O alargamento do QT, ele pode permanecer em metade dos pacientes, por isso que a gente acha que ele não é tão exclusivo e específico da cardiomiopatia cirrótica assim, mas não existe uma terapia farmacológica específica que não seja o transplante. É muito cuidado. O transplante ele é bom para a cardiomiopatia, mas a cardiomiopatia não é sempre boa para o transplante. Então, tem hora que não dá mais, e aí eu volto à tona a pergunta que o doutor Eduardo me fez, e se ela tivesse transplantado? Não sei. É possível que ela tá mais para a segunda parte do período, né, do que para o primeiro. Então, a gente tem que lembrar que o transplante tem um timing, às vezes a porta é escancarada, às vezes a gente só tem uma fresta, e quando a gente não passa, não dá mais tempo. Então, concluindo, é muito importante a gente reconhecer a cardiomiopatia cirrótica como uma das descompensações muito prevalentes, né, da cirrose. Ela envolve um conjunto de disfunção sistólica, diastólica, eletrofisiológica e incapacidade de exercício, embora nem tudo está presente ao diagnóstico e a gente não pode excluir a doença se não a encontrar. Os achados clássicos de insuficiência cardíaca, eles podem ser mascarados pela cirrose, então a gente precisa suspeitar, não esperar um paciente cirrótico com ICC, ortopneia, porque isso não é sempre que a gente vai ver. Identificar essa disfunção precocemente é a única forma de prevenir a evolução desfavorável nos diversos cenários que a gente enfrenta. E o transplante reverte, né, a maioria das complicações, mas a sua indicação ela tem que ser precoce enquanto há tempo para a tolerabilidade desses pacientes, que é pequena. Eu deixo aqui uma homenagem a essa paciente, porque eu acompanhei ela, né, acho que meu 3º ano do Brigadeiro, e sem dúvida nenhuma, uma vez eu ouvi, né, de um dos meus chefes do transplante, que o transplante deixa calo na alma. Então, às vezes, a gente não consegue. A gente tenta, a gente trabalha ali no limiar da vida e da morte, isso é muito desgastante, nos ensina muito,
faz a gente sofrer bastante, mas sem dúvida nenhuma, cada tropeção e cada lágrima que escorre quando a gente perde um paciente muito querido ensina a gente a cuidar muito bem dos próximos. Então, fica aqui, de uma certa forma, a homenagem para ela. É isso. Parabéns, Carol. Carol, Muito bom, que Carol. maravilha, parabéns, Carol. Muito legal. Que aula maravilhosa, você conseguiu fazer um resumê maravilhoso, hein? Coisa Imagina. difícil, hein? Obrigada, querida, viu? Imagina, mano. Excelente, excelente, Carol, parabéns para as duas, excelente. Desemburrei bastante, Carol, parabéns. Que isso, Gama. Perto de você, eu fico até com vergonha, Gama. Vou até tomar um vinho agora, só de entusiasmo por eu essa... vou ter que tomar água mesmo, né? Fazer o quê? Não, é melhor você ficar na água aí, Carol. Fica na água, na água. Tem um vinho agora muito bom chamado Felino. Entendeu? Felino, no vinho. Vou mandar uma garrafa para o senhor. O Gama saiu das corujas para os felinos, é uma coisa. Vamos fazer a foto? Vamos, doutor, peraí que eu vou ter que entrar no Chrome. Uns minutinhos. Agora que eu percebi que eu não estava no Chrome. Todo mundo abre aí a câmerazinha para a gente tirar uma foto. Rosilene, tudo bem? Virgínia, saudade. Cadê Fernandinha? Podemos, tô aqui, doutora. Eu estava falando aqui sozinha sem áudio, achando que eu estava falando e o áudio cortado. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Já. Foi. Beleza. Muito bom. Até terça, gente. Muito legal. Obrigada. Obrigado, obrigado. Tchau. Amigos, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Como é que tá a gravação aqui? Ah, é? Nossa. Senão ia ficar complicado. Só interromper.